boa tarde a todos. Saudar todos os presentes, saudar o presidente Elias, dizer da grata satisfação da alavancada da advocacia criminal no 7º Encontro de Advogados Criminais do Brasil, saudar todas as delegações, em nome da minha delegação do longínquo estado de Roraima, que está aqui em 12 pessoas, saudar o palestrante, doutor Leonardo Isaac Yamachica, professor de Direito Penal, mestre, doutor em Ciências Penais, reconhecido advogado criminalista de Minas Gerais, e tem como tema, para a presunção de inocência, como princípio inarredável. Saudar os colegas da mesa e, em função da exiguidade do tempo, passar diretamente a palavra ao eminente palestrante. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui nessa amorável cidade que é Curitiba, no estado do Paraná. E eu quero aqui homenagear 3 paranaenses que sempre tiveram ao lado da democracia, ao lado dos direitos fundamentais, ao lado da dignidade humana, ao lado dos princípios norteadores do direito penal, do processo penal e da criminologia. São 3 grandes, 3 monstros da ciência penal, que são os professores Juarez Tavares, que deixou o estado do Paraná para ir para a minha cidade natal, que é o Rio de Janeiro, um gigante, um gênio da dogmática penal crítica, o mestre Juarez Tavares, a quem eu homenageio. Homenageio outro paranaense, maior criminólogo do Brasil, um dos maiores da América, que é o professor Juarez Cirino dos Santos. E, por fim, e não menos importante, o grande processualista paranaense, o furacão das Araucárias, Jacinto Coutinho. É uma alegria estar aqui do lado desse gigante que é Geraldo Prado. Hoje é impossível escrever e falar de processo penal sem citar Geraldo Prado, sem citar nosso querido Alexandre Rosa de Moraes da Rosa, querido amigo. Jacinto Coutinho, com seus textos profundos e sua ligação do processo penal com a psicanálise. Auri Lopes, Rubens Casara, que fala tão bem da mitologia do processo penal do espetáculo. E aqui eu quero, nesse instante, fazer uma homenagem a todos aqueles juízes que defendem as garantias fundamentais, que defendem a legalidade democrática e que vem sendo perseguido por um Estado baseado no autoritarismo e no fascismo. Juízes, procuradores, promotores, que se insurgem contra o Estado penal, contra o populismo penal e que defendem a Constituição acima de tudo, que defendem e respeitam a dignidade da pessoa humana como postulado fundamental do Estado democrático de direito, mas que estão sofrendo perseguições, como no tempo da Inquisição. Daqui a pouco será feita uma grande fogueira, onde eles serão queimados nos livros que escrevem, nos artigos que escrevem. Nós temos, isso é um congresso de advogados criminalistas, mas nós temos que reconhecer e aplaudir juízes
como Rubens Casara, como Nicolite, como Simone, como Andréia Bispo, como Kenaric, como nosso Rosa, e tantos outros, como Flávio Cruz, que falou aqui hoje, que merecem o nosso respeito. Esses são comprometidos com os princípios que são o oxigênio da Constituição. E que o Supremo Tribunal Federal simplesmente rasgou. A ministra Carmen Lúcia deu uma palestra lá em Belo Horizonte, um dia antes de um encontro que eu também participei, e eu fiz questão de dizer, eu não vim aqui ontem porque eu não vou aplaudir uma ministra que rasgou a Constituição da República. Quando, no dia 17 de fevereiro, deu um tiro no coração da presunção de inocência. Deu um tiro na presunção de inocência. E agora, de lá para cá, isso não é antigo também, porque o ex-ministro Peluso, não sei se as senhoras e os senhores estão lembrados, a chamada proposta do Peluso, a PEC, né, também para ferir a presunção e atacar a presunção de inocência, que também foi apoiada pelo presidente da AJUF, senhor Antônio César, da Associação dos Juízes Federais, aliado, coautor do senhor SM. Nessas propostas que atacam, que ferem a Constituição da República, que mataram a velha senhora. E eu escrevi logo, ainda na tristeza daquela tarde e noite, que a velha senhora tinha dado entrada num hospital, no nosocônio de Brasília. Essa velha senhora era a presunção de inocência, que figura que residia ou reside na Casa dos Direitos Fundamentais, daquela que foi chamada Constituição Cidadã, e que já querem mudar, porque ela atrapalha, ela é um estorvo para uma política neoliberal, para uma política reacionária, para uma política que quer substituir a democracia pela plutocracia, pela política da bancada BBB. Já querem aí uma nova constituinte, alguns falam. E ontem o Lênio disse muito bem, vamos esperar o quê dessa nova constituinte? Nesse momento, que aos poucos o Supremo vai mitigando, rasgando os direitos fundamentais presentes proclamados na Constituição da República. Essa velha senhora está lá, agonizando, vivendo, ligada a aparelhos. Foi atacada por 7 ministros do Supremo. 4, uma ministra e 3 tentaram defendê-la. Mas em vão. Em vão. Não conseguiram. E a velha senhora acabou sendo atingida. Não é despiciendo lembrar que o princípio da presunção de inocência remonta ao direito romano. É novo.
Na Idade Média, esse princípio sofreu uma forte afronta, principalmente diante dos princípios, dos procedimentos da Inquisição, inquisitoriais, chegando a ser, inclusive, o mesmo invertido, já que a dúvida poderia levar à condenação. Mas ele veio consagrado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, refletindo uma nova concepção do direito processual penal, uma reação dos pensadores iluministas ao sistema persecutório que marcava o antigo regime, no qual a confissão, rainha das provas, era obtida através da tortura e do tormento da prisão. Qualquer semelhança com a delação premiada não é mera coincidência. Não é mera coincidência. O princípio da presunção de inocência é um princípio fundamental de civilidade, assevera o garantista italiano, amigo do professor Juarez Tavares, Luigi Ferraioli, para quem o referido princípio é fruto de uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que ao custo da impunidade de algum culpado. Na Itália, informa ainda Ferraioli, com o advento do fascismo, a presunção de inocência entrou em crise. Os freios contra os abusos da prisão preventiva deixaram de existir em nome de uma segurança processual e de uma defesa social, sendo considerada a mesma indispensável, sempre que o crime tivesse suscitado clamor público. Vejam como a história se repete. Ferraioli está falando da Itália durante o fascismo. Isso não é mera coincidência. Queridas e queridos advogados, advogadas e advogados, professores, isso não é mera coincidência. É uma ilusão que, em nome do combate sistemático ao crime, em nome de uma punição sistemática, em nome de um Estado penal, de um populismo penal, os princípios sejam atropelados. E a presunção de inocência, gostem ou não, é um princípio. Gostem ou não, está no artigo 5º, que antes se chamava de cláusula pétrea, não sei se ainda usam essa terminologia, mas no meu tempo se falava em cláusula pétrea, de pedra que não se pode modificar, nem com uma nova constituinte. Se amanhã resolvem fazer uma Assembleia Constituinte, os direitos e garantias já alcançados, já consagrados pelo Estado brasileiro, não podem mais vir de retrocesso. Tem o princípio do não retrocesso, que é muito aplicado no direito do trabalho, mas ele vale para todo o direito. Princípio que vem lá da França, salvo engano, de uma expressão, me fugiu aqui agora, do francês, do alpinismo, que o alpinista chega a um determinado momento da montanha, ele não pode descer mais, ele só pode ir para frente, para cima. E com os princípios fundamentais ocorre exatamente isso, com as garantias e com os direitos fundamentais. Então não se pode reduzir, vejam bem, nem numa nova Assembleia Constituinte. Como também acho
que se amanhã, vamos reduzir a imputabilidade penal, uma Assembleia Constituinte dizer que agora a imputabilidade penal se dá uns 10 anos. Isso não é possível. E meu caro professor Juarez Tavares deve concordar com isso, evidentemente. E nós, eu que aprendo estou sempre com meus livros, está aqui o doutor Lázaro, meu sócio, eu tenho alguns livros, né, nem tantos, mas tem uns que eu fico perto de mim, assim, para Juarez Tavares, Juarez Cirino, Nilo Batista, Alexandre Rosa e meu querido Geraldo Prado. Mas que o Supremo está lendo? O que o Supremo está lendo? Eles não entendem. O Supremo não tem um ministro ali para entender a teoria do injusto do mestre Juarez Tavares. O sujeito vai ter que entrar na faculdade de novo. Não entende. Lê o Sistema Acusatório de Geraldo Prado, que foi um livro que revolucionou o processo penal no Brasil. Que o Lázaro rabiscou meu livro todo, inclusive. Sistema acusatório, prova penal e sistemas de controle. Não entendem. Sem nada contra, eu também estudei nessa época, um querido Tourinho, Tornag, processualistas, o nosso querido Tavares participou de várias bancas com Tornag, Federico Marques, enfim, mas as coisas mudaram. E agora vem o senhor Barroso, dizer que essa decisão do Supremo libertou os advogados. Eu prefiro ser escravo dos princípios, escravo da Constituição, do que a carta de alforria que o senhor Barroso assinou. Dizendo que agora os advogados vão poder expor teses. Eu atuei no processo na ação 470, famigerado mensalão, expus umas 8, 10 teses. Citei Juarez Tavares, Nilo Batista, princípio e tal, inexigibilidade de conduta diversa, citei Francisco de Assis Toledo. E aí? Já estava todo mundo condenado. Deturpar uma teoria, que é a teoria que se desenvolveu na Alemanha, Klaus Oxin defendendo a sua cátedra, teoria do domínio do fato, para condenar um homem sem provas, gostemos ou não dele. Gostemos ou não dele. É como disse aqui ontem Lênio, gostemos ou não do Cunha. Como é que pode estar lá um pedido de prisão, parado há não sei quantos meses, se a Constituição diz que deputado, senador, só pode ser preso em flagrante? Que é isso? Independente de se gostar ou não, eu o odeio, mas eu defendo, antes de mais nada, o direito. A legalidade democrática. E é por isso, independente, eu não tenho para... Eu sou um anarquista como o professor Juarez Tavares, ucraniano. Meu avô era ucraniano. Mas independente de preferência partidária e política. E eu disse isso aqui, e repito, e não tenho vergonha, e Geraldo Prado e Juarez Tavares deram, olha, é um parecer, eu já citei esse parecer, sei lá, mais 10 vezes, cada hora eu cito um pedaço dele. Marcelo Neves, Ricardo Lotti, Isabel Derce, tantos outros, mas esse do Geraldo do Juarez é uma coisa impressionante que está no livro aqui da Empório, sobre o processo de impeachment.
independente de se gostar ou não da senhora Dilma Vana Rousseff, o que está ocorrendo é um golpe. Nós podemos perder essa, mas como dizia o grande Darcy Ribeiro, ontem eu estava falando com Batóquio sobre Braudel Brizola e Darcy Ribeiro, eu prefiro estar do lado dos derrotados nessa causa. Eu prefiro estar do lado dos derrotados. Mas voltando à minha presunção de inocência, o constitucionalista, ainda há constitucionalistas, não se iludam com... Não se enganem, não achem que os constitucionalistas estão no Supremo. Existe constitucionalista fora do Supremo. O constitucionalista Paulo Bonavides, abre aspas, diz o seguinte: a garantia constitucional qualificada ou de primeiro grau garante a inalterabilidade do preceito, tanto por via legislativa ordinária como por via constituinte derivada. A regra constitucional é protegida simultaneamente contra a ação de dois legisladores, o legislador ordinário e o legislador constituinte, este último dotado de competência para emendar a Constituição. A garantia constitucional se apresenta tão rígida que não consente sequer seja objeto de deliberação a proposta de emenda sobre a matéria, constante da cláusula constitucional de exclusão, sobre a qual não incide assim o poder de reforma. E aí eu cito a questão do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição da República, que não será objeto de deliberação proposta de emenda constitucional que tente abolir direitos e garantias fundamentais. Ora, se nem o Constituinte pode, como pode o Supremo Tribunal Federal atacar esses direitos fundamentais, que é a Constituição da República? E veio o senhor Barroso querer ditar uma de moral, falar para os advogados estudarem teses, ele que entre de novo na faculdade. E lamentável que a classe jurídica foi a favor dele, como foi a favor de um ministro desse Estado, mas que não está honrando Juarez Tavares, Juarez Cirino e Jacinto Coutinho, que lamentavelmente está massacrando a Constituição da República. Um homem que se dizia comprometido com os movimentos sociais, com as garantias fundamentais, mas que já na sua sabatina, meu querido e mestre Geraldo Prado, na sabatina perante o Senado já se curvou diante do poder e do autoritarismo. E agora está no Supremo servindo a esse poder e a esse autoritarismo. Eu vou falar mais que 3 minutos, porque minha palestra era 2 e eu esperei até agora, então vocês vão esperar um pouco. Então não é possível, vejam bem, meus caros, se não é possível a própria Assembleia Constituinte, eleita pelo povo, para fazer uma nova Constituição, retroceder e alterar o que já está sacramentado, como pode a Suprema Corte se reduzir a isso? E se submeter a uma força-tarefa, se submeter a operações. Amanhã vai sair um meu artigo no Empório. Eu adoro esses meus artigos do Empório, eu fico numa felicidade, eu tenho um maior tesão com esse artigo meu no Empório. Eu fico querendo saber a foto que eles vão colocar. O nosso Rosa e a Aline, que estão lá no Empório, são sensacionais. O título é o seguinte, querida Mariana, querido Ricardo Krug: para que lei se tem força-tarefa? Não precisamos mais de lei. Tudo se resolve através das forças-tarefas, que atropela tudo. Como pode um homem cometer o crime de gravar uma conversa de uma presidenta da República com um ex-presidente da República, entregar para a Rede Globo, colocar no seu jornal durante mais de meia hora essa gravação? E isso ser tido como uma normalidade, ele continuar exercendo a sua atividade. Enquanto que um promotor fala merda no telefone, é processado. Enquanto um juiz fala que é juiz de direito e não da direita, é processado. Agora, aquele que viola o direito, que abusa do direito,
fica no pedido de desculpas. E o Supremo aceita. Ou o senhor Teori, no mínimo ele está prevaricando, porque ele tinha que encaminhar isso para apuração. Ele gastou 20 laudas para fazer o pedido de desculpa. O senhor SM. Deixa eu falar um negócio com vocês. Eu sou pobre e vou morrer pobre. Por isso é que eu falo, não tem problema. As pessoas, minha mãe, coitada, uma velha senhora, não tão velha quanto a presunção de inocência, fala: meu filho, você nesses envolvimentos políticos, nessas suas falas, não vai ter tal. Não tem problema. Mas eu prefiro ter a minha dignidade preservada. Eu tenho lado. Em momentos da história, as pessoas têm que escolher o lado dela, o caminho dela. Eles vêm agora falando de honorários de advogado. Eu já fiz mais de dezenas de júri gratuito, porque o Estado não tinha defensor público. Porque a defensoria pública, que é uma das funções mais nobres que eu vejo do indivíduo, está sendo valorizada agora, na última década. Né? Na última década. Então, de graça, né? Eu vou... de graça, né? E eles acham, eles só pensam nisso. Então, para que eles querem ser ministro? Eu penso que a OAB, que apoiou esse golpe, né? Ontem estava aqui a OAB toda feliz, sendo homenageada e etc., mas apoiou o golpe. Inclusive aqui do Paraná. E a minha lá de Minas. E a do Rio de Janeiro, que agora se filiou ao PMDB. Apoiou o golpe como apoiou o golpe em 1964, a ditadura militar. Eu tive a honra de levar para a presidenta Dilma um manifesto assinado por mais de 14 mil advogados contra a decisão da OAB, tomada por 20 e tantos conselheiros. É muito bonitinho falar de prerrogativas, de direitos, de defesa do advogado, mas isso é uma coisa muito grave que está ocorrendo. Nós estamos num governo provisório, interino, golpista, que vai fazer o jogo, não se enganem, dessa corja toda. Um presidente interino que recebe na sua residência oficial, à noite de sábado, um ministro Gilmar Mendes. Num outro domingo, o senhor Cunha. Esse é o presidente interino, senhores e senhoras. Esse é o presidente interino, que nomeou para ministro da Justiça um dos maiores reacionários do direito constitucional do país, que era o braço armado, a SS do seu governo Alckmin, no estado de São Paulo, que é o senhor Alexandre de Moraes. E não confundam com o nosso Rosa, por favor, senão cabe até danos morais. Senhores, senhoras, eu já vou... Eles até me deram uma tolerância que eu fui mal educado, mas eu sou meio mal educado mesmo. Quero aqui dizer... muitos já falaram, evidentemente, quase todos já falaram aqui, sobre o princípio da presunção de inocência. Temos aí a tentativa de se restabelecer através da ação, né, que o Lênio até comentou ontem. Mas existe um projeto de lei também, de um dos mais brilhantes deputados federais, que é o deputado Adi Damos, do Rio de Janeiro, foi presidente da OAB, PL 4.577 de 2016, onde ele, meu caro professor Geraldo Prado, onde ele tenta salvar a velha senhora em relação à presunção de inocência e apresenta um projeto de lei, né, tornando aqui
algumas questões, né, com relação à Lei 8.032 de 90, dizendo que os recursos extraordinário e especial serão recebidos no efeito devolutivo, e quando questionarem decisões de natureza criminal e forem interpostos pelo réu, no efeito suspensivo. Falando ainda do 637 do Código de Processo Penal, diz ele, o recurso extraordinário apresentado pelo réu suspende os efeitos da decisão condenatória e impede a execução provisória da pena. E vai por aí afora, é um projeto muito interessante, lembrando, né, que é mais uma tentativa de se salvar a presunção de inocência. Porque eu não sei, não precisa ser estudioso, não precisa nem ler Geraldo Prado, nem Juarez Tavares, nem o mestre da criminologia Juarez Cirino, nem Jacinto, nem Flávio Cruz, nem Agostinho Ramalho, nem Rosa, nem Auri Lopes. Está muito claro. Ninguém será considerado culpado se não houver sentença condenatória transitada e julgado. Transitado em julgado. Então se prende uma pessoa antes. Então eu não sei, então rasga isso. Eu não vejo como, eu acho uma coisa tão óbvia, tão elementar, mas infelizmente o óbvio tem que ser explicado. E é lamentável, me dói muito, que o ministro Barroso era um sujeito respeitado do ponto de vista constitucional. Eu fico triste. Mas no Mensalão eu já via, o começo dele já foi péssimo. Porque ele já entrou depois, né? Falou até que deu uma entrevista lá na Sabatina, falou que o Mensalão era uma curva fora, né? Um ponto fora da curva. Aí nós embargamos, minha cliente já estava condenada, uma pena alta. Aí ele falou, realmente eu concordo que a pena dessa moça foi muito elevada, mas eu não sou comentarista de videotape, de modo que eu não posso fazer nada. Quer dizer, quando uma injustiça chega à mais alta instância do país, e um ministro diz que não pode fazer mais nada, reconhecendo essa injustiça, é o fim de tudo. Então, como Salah, eu estou muito pessimista. Eu não estou nem um pouco otimista. Nossa democracia foi atacada, estamos no momento de uso do autoritarismo, do fascismo, da força, a Constituição é desrespeitada, né, em nome de uma suposta, um mito, né, que o Rubens Casara fala muito bem, de que o processo penal, de que é função do processo penal, né, manter a segurança pública, né, esses mitos todos. Então eu aqui estava falando e acabei não falando da minha proposta. Temos que lutar, e a ordem deveria pegar essa bandeira para ministro, não vai atingir esses, que infelizmente nós vamos ter que aturar a gente ali até 75, sei lá, que já começaram, já agora, imagina quando tiverem já caducando. Para mandato para os ministros do Supremo. Mandato de 8 anos. Estava conversando com o meu mestre aqui. Acabar com isso. Os ministros do Supremo, eles não podem achar que o poder deles é maior do que o dos outros. O presidente é eleito, é o chefe da nação, só pode ser reeleito e acabou. Então, quando eles vão pensar 10 vezes antes de fazer alguma coisa, falar assim, bom, eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar da onde que eu vim. Vou ter que me aposentar, vou ter que voltar, vou ter que sair, não vou poder ser ministro a vida inteira. Então, eu agradeço a todos, peço perdão pelos meus equívocos, pelos meus erros, pelo meu desabafo, minha tristeza, porque, como dizia Clarice Lispector, liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. Muito obrigado. Com a palavra, presidente. Eu passo a palavra ao professor Geraldo Prado. Bem, apenas para falar em nome do presidente da Abracrim, nosso querido presidente,
registrar aqui a homenagem póstuma ao advogado Luiz Alberto Machado, querido advogado paranaense, que nos deixou recentemente. Fica esse registro da nossa tristeza, da nossa solidariedade com a família e de tudo aquilo que ele representou para o Paraná e, em particular, para a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Apenas isso. Agradecer a brilhante palestra, mais uma vez, do professor Leonardo Isaac, dizer a ele que o princípio da inocência é o princípio da dignidade da pessoa humana, e esse congresso vem resgatar a dignidade da advocacia criminal. Agradecer ao colega vizinho do estado de Roraima, doutor Cândido Neto, e a doutora Soraya Varejão, e agradecer a presença de todos. Doutora Soraya entrega neste momento a placa em agradecimento e homenagem pela presença e pela palestra que tanto abrilhantou este evento do doutor Leonardo. A todos os componentes da mesa, o nosso agradecimento e os nossos parabéns.